Olá, meus amigos. Estou gravando este vídeo para tentar esclarecer um assunto que ele é bastante polêmico aí no meio teológico. Acho que é um dos assuntos mais debatidos em todos os tempos. É tentar identificar a verdadeira identidade do que é o Espírito Santo. Não de quem é o Espírito Santo, mas do que é o Espírito Santo. Eu vou trabalhar aqui em cima de algumas porções e algumas passagens da Bíblia que dá a impressão de que realmente ele é um ser, é uma pessoa ou um Deus, assim como os trinitários querem dizer que é. Então, nós vamos explorar especificamente essas partes, que é uma das partes mais destacadas, né? O Espírito Santo falou, o Espírito Santo guiou, o Espírito Santo falou comigo, o Espírito Santo, o apóstolo Paulo disse que o Espírito Santo fala comigo cidade após cidade e assim sucessivamente, né? Mas nós vamos citar alguns textos no Velho Testamento que se usa o mesmo critério para se usar no Novo Testamento. O Velho Testamento usa a expressão o Espírito de Deus ou o Espírito de Jeová. Já no Novo Testamento fala o Espírito Santo de Deus ou simplesmente o Espírito Santo. Aí isso causa uma impressão que seria uma terceira pessoa, né? Então, os meus vídeos, eles são, vou logo explicar que são totalmente caseiros, né? De vez em quando aqui eu tenho que dar uma pausa porque eu ainda não aprendi a fazer edição, então vocês vão perceber que esse vídeo é bastante caseiro, mas ele será bastante objetivo para tratar de um assunto muito importante e muito polêmico. Então, para mostrar, né, que realmente como é que o Espírito Santo fala, como é que o Espírito Santo orienta, ensina, se na verdade ele não é uma pessoa. Aí nós temos aqui uma base bíblica no capítulo 10, o versículo 19 e 20 de Mateus, para ver se dá para vocês entenderem como é que acontece isso. Aí aqui no capítulo 10, versículo 19 e 20, diz o seguinte: no entanto, quando entregaram vocês, não fiquem preocupados com o que falar ou como falar, porque naquela hora lhes será dado o que falar. Pois quem fala não são apenas vocês, mas é o Espírito do seu Pai que fala por meio de vocês. Então, como é que se dá essa fala do Espírito Santo falar? Então, você percebeu aqui no versículo 20 que o Espírito Santo é Jeová que entra em contato com aquela pessoa, coloca naquela pessoa os seus pensamentos e aquela pessoa vai falar o que Jeová colocou na sua mente. Então é dessa forma que o Espírito Santo fala, mas ele tem que usar um corpo receptor, uma pessoa que recebe a informação da parte de Jeová e ele passa para frente, ele transmite. É como o Espírito Santo estivesse orientando, guiando, ensinando aquelas pessoas que estão precisando da orientação ou do que Jeová quer passar para aquelas pessoas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aqui no capítulo aqui que eu vou ver aqui dê licença aqui um momentinho aqui. Espera aí. Dando umas pausazinhas porque para poder achar o texto para o vídeo não ficar muito longo, né? Então, lá no passado, um rei Josafá, geralmente um rei precisava de um profeta, né, para orientar, para saber se ele ia se dar bem ou não em determinada situação de uma batalha. Então o rei Josafá se confrontou com uma batalha e ficou, com certeza como ser humano, ficou com medo. E então ele buscou a orientação de Jeová, conforme está em 2 de Crônicas, no capítulo 20. Você vai ler o capítulo 20 praticamente quase todo, e você vai ver que veio aí um profeta, a partir do versículo 14 em diante, que o profeta chamava Jaziel, e Jeová entra em contato com essa pessoa, é como que ele fazendo assim uma conexão, né,
entra em contato com aquela pessoa, assim como a gente entra em contato com outra pessoa a longa distância através do nosso celular. Então, o celular que Jeová usa, a sua ferramenta, é seu Espírito Santo. Então, ele entrou em contato aqui com Jaziel para orientar, para ensinar, para que Josafá fosse bem sucedido naquela batalha. Então, você vai ver aqui o quê? O Espírito Santo ajudando, falando, orientando e ensinando o rei Josafá. E ele se deu muito bem, porque ele seguiu todas as instruções que Jeová passou para o profeta Jaziel. Como é que Jeová passou? Através do seu Espírito Santo, essa ferramenta que ele usa como um controle remoto ou como um celular que hoje a gente usa. Aí, a partir do versículo 14 de 2 de Crônicas, do capítulo 20, ele diz o seguinte: então, no meio da congregação, o Espírito de Jeová veio sobre Jaziel. Veja, aqui no Velho Testamento não fala Espírito Santo. Na verdade, esse Espírito Santo de Jeová é o mesmo Espírito Santo que é revelado no Novo Testamento. É a mesma coisa. Então, esse Espírito de Jeová, que é o Espírito Santo, veio sobre esse personagem Jaziel. E o que foi que ele disse? Ele disse: preste atenção, todo Judá e habitante de Jerusalém e rei Josafá. Assim lhes diz Jeová. Veja, Jeová tinha dito para Jaziel, transmitido essa informação para a sua mente, e ele então transmite essa informação para Josafá. É assim que o Espírito Santo fala. Usando uma pessoa, um corpo receptor, recebe o corpo projetor. O dono do Espírito Santo é Jeová, é o corpo projetor que projeta a informação para o corpo receptor, para uma pessoa, e ele então passa a transmitir essa informação para frente. É assim que funciona o Espírito Santo falando. Ele usando uma pessoa para transmitir a informação, porque o Espírito Santo não é um ser, não é um Deus que sai de um determinado lugar e vai sentar ali próximo de uma pessoa e ficar conversando com a pessoa. Então, ele transmite a informação para a sua mente, mas você não transmite a informação de volta, você não conversa de volta, porque que não é uma pessoa. Ele transmite a informação para a sua mente para você passar essa informação para frente. Eu vou observar um outro texto aqui. Aqui nós temos uma outra situação de um episódio, um acontecimento que aconteceu lá com o rei Davi. O rei Davi cometeu um pecado muito grave e ele achava que aquilo ele ia conseguir encobrir o seu grave erro. Mas Jeová claro que Jeová tinha visto que nada passa despercebido aos olhos de Jeová. E o que foi que Jeová fez? Jeová tinha um profeta chamado Natã, que está em 2 de Samuel, no capítulo 12, do versículo de 1 ao 15, que você vai observar que Jeová entra em contato, faz essa conexão com o profeta Natã, passa todas as informações aqui para a sua mente, e Natã vai lá e delata o grave pecado que Davi cometeu. Então, como é que foi feito isso? O Espírito Santo de Jeová entra em contato com a mente do profeta Natã e Natã passa todas as informações. Natã não viu nada. Quem viu foi Jeová. Mas ele passou todas as informações para esse profeta e ele relata tudo o que aconteceu, tudo que Davi fez. Ele passa a dizer para o rei Davi que ele realmente tinha cometido um pecado muito grave. Agora vamos para outro texto aqui. Deixa eu dar uma pausazinha aqui. Bem, então aqui nós estamos vendo primeiro o que aconteceu antes dos apóstolos, né? Antes de se escrever o Novo Testamento, aos profetas de Deus no passado, como era que Jeová fazia isso, por meio do seu Espírito Santo, que não era chamado de Espírito Santo, no Velho Testamento é chamado do Espírito de Jeová, ou o Espírito de Deus, ou simplesmente o Espírito. Agora nós vamos ver algumas ações que aconteceu diretamente aí no livro de Atos, no capítulo 21. Dá um tempinho aí.
Aqui nós vamos ler uma passagem da Bíblia que o apóstolo Paulo recebeu alguma orientação que foi passado para os discípulos através do Espírito Santo de Jeová, ou seja, Jeová se comunicou com aqueles discípulos tinham informação na sua mente e transmitiram então para o apóstolo Paulo. Segundo o texto aqui é Atos 21, versículo 4, que passa a dizer o seguinte: procuramos os discípulos e os encontramos, e permanecemos ali 7 dias, mas por meio do Espírito, eles diziam repetidas vezes a Paulo que não pisasse em Jerusalém. Então, eles recebiam a informação e passaram para o apóstolo Paulo. O Espírito Santo de Jeová entrou em contato com eles através de seu Espírito, com a sua ferramenta, como que fosse com seu celular de comunicação, sua ferramenta de comunicação, assim como o ser humano hoje usa essas ferramentas, né, para se comunicar com outras pessoas. Jeová já tinha o seu Espírito Santo, a sua ferramenta para se comunicar com qualquer pessoa que ele quisesse, e assim eles transmitiam aquela informação para outras pessoas. Agora veja o versículo 10, o versículo 10 desse mesmo capítulo, que passa a dizer o seguinte: depois de ficarmos ali muitos dias, o profeta chamado Ágabo, esse profeta era um profeta Ágabo, Jeová entra em contato com esse profeta. Isso quer dizer que Jeová escolhe alguma pessoa para ele receber aquela informação. Aí o relato continua dizendo o seguinte: ele veio ao nosso encontro, pegou o cinto de Paulo, amarrou os seus próprios pés e mãos e disse: assim diz o Espírito Santo. Assim diz o Espírito Santo. Ou seja, Ágabo tinha recebido a informação de Jeová através de seu Espírito Santo, que é a sua ferramenta de comunicação, e ele disse que o apóstolo Paulo ia ter problemas, como diz aqui o relato. O homem a quem pertence este cinto será amarrado, assim pelos judeus em Jerusalém, e eles o entregarão às mãos de pessoas das nações. Então, essa era a informação que estava sendo passada para o apóstolo Paulo, de acontecimentos que iam acontecer no futuro. E o versículo 33 se concretiza isso. Quer ver? Deixa eu achar aqui, peraí. E, na verdade, o que eles disseram lá, né? O Ágabo falou lá, aí o versículo 33 aconteceu de verdade. Então o comandante se aproximou, o prendeu e mandou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Depois perguntou quem era ele e o que tinha feito. Então veja o que o Ágabo falou lá, de acordo com a orientação do Espírito Santo de Jeová, ou seja, Jeová, através de seu Espírito, entrou em contato com a mente de Ágabo e ele passou essa informação para o apóstolo Paulo. Agora você vai ver agora o próprio apóstolo Paulo falando que o Espírito Santo também entrou em contato com ele. Jeová agora falou através de Ágabo, foi pela uma informação indireta. Agora Jeová vai entrar diretamente em contato com o apóstolo Paulo, que vai ser agora no capítulo 20 e o versículo do 22 ao 23. Espera um pouquinho aí. Aí agora nós vamos ver essa porção da Bíblia, que isso muitas vezes as pessoas dão a impressão que realmente é uma pessoa, é um ser, é um Deus que está guiando, está ensinando, mas é o próprio Jeová que está usando o seu Espírito Santo, a sua ferramenta de comunicação. Não é um ser, não é uma pessoa, não é um ser que senta ali e está dizendo o que a pessoa tem que fazer. O próprio Jeová está fazendo esse trabalho. Aqui no capítulo 20, do versículo 22, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: e agora, compelido pelo Espírito, compelido, ou seja, impulsionado, viajo para Jerusalém, embora não saiba o que me acontecerá lá. 23. Só sei que de cidade em cidade o Espírito Santo me avisa repetidamente que me aguardam prisões e tribulações. O que é que ele disse aqui?
o Espírito Santo me avisa repetidamente que me aguardam prisões. Então, dá uma impressão que é um ser, é uma pessoa ou um Deus, assim como vocês querem dizer que o Espírito Santo é um Deus. Mas você observa aqui que é Jeová que transmite a informação através do poder do seu Espírito Santo, a sua ferramenta de comunicação. Então, dá uma impressão, como ele disse aqui, de cidade em cidade, o Espírito Santo fala comigo. Mas como é que pode um ser que não é um ser pessoal? Então, o dono do Espírito Santo é quem fala com aquela pessoa. Essa é a explicação clara do que realmente a Bíblia ensina, ok? Então, espero que essas porções da Bíblia possam ter ajudado vocês. Ainda tem o texto de 2 de Samuel 23:2, que eu vou ler aqui também, ó. Agora, nessa porção bíblica aqui, que é no Velho Testamento, veja como é que fala aqui, como é que diz aqui, ó. 2 de Samuel 23:2. Diz assim: o Espírito de Jeová, se fosse no Novo Testamento, dizia o Espírito Santo de Jeová. Aqui diz: o Espírito de Jeová, que é o mesmo Espírito Santo, falou por meio de mim. Sua palavra estava na minha língua. Como é que o Espírito Santo fala? Só fala através de uma pessoa. Aquela pessoa é revestida do seu Espírito Santo, recebe a comunicação através do dono do Espírito Santo, o soberano Senhor Jeová. As informações, como que está dizendo aí, estão na sua boca e ele começa a falar. Aquilo que Jeová colocou na mente daquela pessoa. É assim que o Espírito Santo age, assim que o Espírito Santo ajuda, fala, ensina. Jesus, por exemplo, quando recebeu o Espírito Santo como ajudador, ele fez coisas que ele nunca fez antes de receber o poder de Jeová, o poder do Espírito Santo, a sua força ajudadora. E ele começou agora a fazer milagres, começou a ajudar as pessoas, começou a ensinar as grandes multidões. E o ensinamento realmente vinha de Jeová, como nós lemos os textos aqui, que a pessoa fala conforme é movida pelo Espírito Santo. Aquilo que fala, aquilo que ensina, né, conforme Jeová quer que as pessoas façam isso. Por exemplo, lá em Pentecostes, quando aqueles apóstolos começaram a falar em línguas, se ele não sabia falar um idioma estrangeiro, as informações eram direcionadas ou colocada diretamente na sua mente. Jeová, o fabricante, ou seja, o feitor, o engenheiro da mente, o criador da mente humana, sabe como entrar em contato com essa mente humana. Então colocava na mente dessas pessoas que falavam outras línguas aquilo que ele queria, que tinha como objetivo de transmitir uma mensagem importante para aquelas pessoas. Então é assim que funciona a operação do Espírito Santo. O Espírito Santo, como está bem claro aqui, não é um Deus, não é uma pessoa, mas é o poder que Deus usa para cumprir os seus objetivos e os seus propósitos. Espero que esse vídeo tenha ajudado especialmente as pessoas sinceras. Mas são um dos problemas mais polêmicos e mais debatidos aí no meio teológico. Quem sabe, né, esse vídeo possa ajudar você.